Eu vou falar sobre uma sessão onde eu encontrei uma ferida emocional do meu paciente. O que que acontece quando a gente fala: "Eu encontrei a ferida emocional muito grave de um paciente"? Depende do seu entendimento com grave. Tudo é grave para quem está sentindo. Para quem está sentindo a dor é grave, é algo, assim, insuportável, é muito relativo. Mas o que eu descobri foi uma confusão mental, uma pessoa, assim, cheia de questões aí, não conseguia focar, não a cabeça não parava. Sabe aquelas pessoas que não para de pensar, não para um segundo e tem pesadelo e não consegue dormir, e tá conversando e enfia os pés pelas mãos? Isso. E e foi uma mandala, assim, gente, eu vou contar para vocês que foi algo assim, eu lembro dela até hoje. Foi uma confusão, e geralmente as mandalas elas saem, organizado geralmente, porque a mandala ela traz isso, esse senso de organização, esse foco. E saiu um negócio, assim, muito louco. Eu não sei se eu tenho foto dessa mandala que foi quando eu atendia presencialmente, então às vezes eu não tirava foto. Se eu tiver um dia eu mostro. Mas uma pessoa, assim, tão confusa, tão perdida, tão sabe, enfim, era uma energia mental caótica. E eu fui conduzindo, eu fui direcionando, eu fui trabalhando elementos, onde eu percebia que ela ficava numa situação confortável. E para uma pessoa que está numa confusão mental muito grande, ela precisa encontrar um lugar um lugar confortável, o seu a sua zona de conforto, vai. Então a zona de conforto dela era com lápis de cor. Ela trabalhava com lápis de cor de uma maneira, assim, e também tinta, mas uma tinta mais grossa, assim, tipo um guache, vai. Porque tinha textura, e isso ajudava ela a focar, ela direcionar, e era muito interessante e deu muito resultado, porque ela conseguiu, acalmar mais os seus pensamentos e ter mais direcionamento, porque uma pessoa que está fervilhando a milhão, assim, que direcionamento essa pessoa tem? Não tem. Então a gente foi trabalhando essas questões de direcionamento, trabalhando na zona de conforto da pessoa, porque eu preciso colocar essa pessoa numa zona de conforto, né. Eu preciso que essa pessoa, esteja numa situação confortável para ela se acalmar, para ela poder entender como é que acalma essa mente aí toda toda elétrica, vamos dizer assim. Então, essa foi uma sessão que eu guardo, assim, muito. Tem uma outra que foi recentemente também, com um adolescente, na verdade não foi uma sessão, foi uma vivência terapêutica em grupo. Então esse paciente, ele estava numa vivência terapêutica, era um adolescente. E ele criava, ele criava, ele criava. Eu não pude conhecer, assim, tão profundamente, porque como não é uma terapia, individual, mas ele criava, ele nossa, eu via ele se realizando. E aí ele não conversava muito, sabe, não falava muito das criações, falava muito pouco, o básico ali do básico. E depois, gente, eu recebi a mensagem da irmã dele, porque foi a irmã que inscreveu ele para essa vivência. E essa irmã ficou em contato, que como eu era menor de idade, eu precisava ter contato com uma pessoa maior de idade, e foi essa irmã. E ela me escreveu um relato, assim, que me encheu o coração. Eu não pude trabalhar, eu tô falando aqui de ferida emocional um pouco mais grave, né, mas eu pude ver o quão ele trabalhou, o quão ele pôde trabalhar uma questão que também é uma ferida emocional, que é a bom, não seria timidez, mas ele era
ele não se expressava, nem por palavra, nem por nada. E essa irmã me falou que depois dessa vivência, porque foram vários dias, então eu falei dessas vivências, que ele estava se sentindo, assim, realizado, que ele estava mais comunicativo, que ele estava mais, expansivo, né, ele não estava tão introvertido. E assim, foi muito interessante, até era uma pessoa que eu gostaria de ter trabalhado mais, mas também eu não, né, pessoa que tem que querer, né. Foi algo que eu lembrei agora que foi interessante, porque foi numa vivência terapêutica, né. Então, muitas pessoas têm interesse em trabalhar com a mandala terapia apenas com essas vivências, oficinas terapêuticas, e veja como é possível transformar, mesmo que seja de uma maneira mais, não vou dizer superficial, porque o resultado que você gerou com a mandala terapia para o seu paciente é tão grande que não é superficial, mas, você não pode trabalhar, assim, tão a fundo uma questão só no seu paciente, né. Então, mesmo assim, olha só como é poderoso o negócio da manuterapia. É incrível, gente, é por acreditar tanto e por eu ver tantos resultados que eu tô aqui ensinando para vocês e tô conversando todo esse tema, e quero muito poder ajudar vocês a inserir a mandala terapia já em sua abordagem, ou que você só trabalhe com mandala terapia, que você possa, a partir da primeira sessão, identificar a raiz de uma ferida emocional para você poder, então, conduzir o melhor tratamento. Porque eu acredito muito que a gente precisa identificar isso logo de cara para poder trabalhar. As pessoas estão sofrendo, as pessoas elas precisam de direcionamento, de uma luz aí. Então vamos iluminar esses inconscientes, vamos iluminar essas sombras aí através das mandalas.